que, gente? Tá tudo bem levar um hate de vez em quando, tá tudo certo. Tá tudo certo. Vocês vão ficar tristes, tá tudo bem. Tá tudo bem. Filho do homem é Deus. Quem se lembra? Qual que é o versículo que a gente tá? Você lembra? Não lembra. Não, você não vai. Você não vai. Quem lembra? Quem lembra? O versículo que nós estamos na nossa viagem a Romanos, a nossa não tão gloriosa viagem a Romanos, a nossa massacrante viagem a Romanos, a nossa incomodante, se é que existe essa palavra, ou incômoda, viagem a Romanos. Né? Se você não está incomodado, então meu trabalho não está sendo muito bem feito. Você está incomodado? Não? Romanos não está tirando lugar? Está só feliz? Então, vou chamar uns bolsonaristas então para vocês. Nossa incômoda viagem a Romanos, que retrata a nossa realidade, né? Quanto povo, quanto nação, quanto cidadãos que dizem ser do reino de Deus ou pertencer ao reino de Deus. Ô Josh, fala só um pouquinho baixinho, pra você não competir com o papai. Obrigado. Ele tá empolgado, é que ele passou a semana na escola cristã de férias, aí ele tá empolgadaço, entendeu? Ontem chegou em casa fazendo perguntas profundas. Ele me perguntou o seguinte ontem. Eu só toquei essa música Incomparável porque eu coloquei pra eles ouvirem ontem Tom Molinari, e aí a primeira música que tocou foi essa. E ele tava me perguntando uma coisa bem profunda no momento. Assim, ele me perguntou que eu falei pra eles que eles não poderiam ir pra rua na casa da avó deles sozinhos, porque alguém poderia fazer mal com eles. Ele guardou isso a semana inteira. De domingo, foi domingo que ele foi? Domingo, segunda-feira, não lembro. Que ele foi, aí ontem ele voltou e ele falou assim pra mim: papai, mas eu sei que Deus tá com a gente o tempo todo, mas se Deus tá com a gente o tempo todo, por que alguém ia fazer um mal pra mim na rua? Por que eu não posso ir pra rua sozinho? Caraca, o cara me perguntou um tema profundo da teologia aqui do nada. E aí eu expliquei rapidamente pra ele que às vezes coisas ruins acontecem e não é por isso que Deus deixa de ser bom, né? Às vezes até as coisas ruins que acontecem são pra glória de Deus. Olha, isso é mais chocante, né? Não tem nada de triunfo nisso, né? Tem morte nesse detalhe. E aí essa música eu tava tocando na hora e isso marcou. Aí eu lembrei dessa música agora. Alguém? Ninguém? Eu fiz 5 minutos aqui enrolando para você lembrar do texto que a gente estava de Romanos. Não? Romanos capítulo 1, versículo 21. Não é possível, né? O cara, você é louco, mano. Você sabe disso, né? Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. E eu nunca mais serei o mesmo. Amém, né? Não é muito assim a nossa vida cristã, né? A gente de vez em quando tem que matar o velho homem. Nunca mais serei o mesmo. É mais uma vontade do que uma realidade, né? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 21. Leia comigo. Porque tendo conhecido a minha versão é NVI aqui, tá? Não sei qual que é essa versão aí, mas a minha versão aqui é NVI, para facilitar. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornam-se tolos e trocaram a glória do Deus mortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Romanos, como a gente já vem falando há alguns domingos, ou mais precisamente 2 domingos, o primeiro domingo nós fizemos uma introdução ao livro de Romanos, no segundo domingo nós intensificamos o nosso estudo no livro de Romanos e falamos mais profundamente sobre como é ser indesculpável, né? Que há um conhecimento de Deus universal, natural, que é inerente a todo ser humano. E nós nos deparamos com a realidade de que todos nós somos indesculpáveis igualmente. Todos nós. Todos. Indesculpáveis. Indesculpáveis. Todos nós. Não é muito legal ouvir que você é indesculpável, né? Eu sei disso. Eu sei que não é muito interessante você ouvir que você é indesculpável, mas você é indesculpável. Você é indesculpável. E essa caminhada nossa a Romanos, ela nos
nos tem incomodado um pouco, né? Porque eu sei que as suas perguntas são: nossa, se eu sou indesculpável, então quer dizer que não há saída para mim? Ou eu estou com Cristo, ou estou no inferno, então não existe meio termo? Basicamente é isso mesmo, assim. A vida é assim. As coisas da vida não são dicotômicas, mas a salvação é. A salvação é exatamente isso. É estarmos com Cristo ou não estarmos com Cristo, né? Escolhermos vida, assim como diz Deuteronômio, né? Coloco diante de ti vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a bênção. É exatamente isso. O Senhor nos coloca diante de nós o tempo inteiro bênção e maldição, vida e morte. E nós ali só conseguimos escolher ao Senhor, porque Ele é quem coloca essas coisas diante de nós, né? Então, para que eu não me perca aqui. Gente, desculpa aí que eu esqueci de colocar o fundo, aí eu estou hiper focado nisso aqui, tá? Me perdoe. Vamos lá, vai dar certo. Me ajuda a me concentrar melhor. Vocês usam? Alguém usa fundo musical pra ler? Eu me concentro muito melhor, grava muito melhor na minha cabeça. Eu, além de ler em voz alta, eu ainda uso o fundo musical. É maluco assim. Não é bonito eu estudando, não. Eu leio em voz alta e ainda coloco o fundo musical, que é pra me concentrar e gravar exatamente o que eu tô lendo. E leio várias vezes a mesma página. Para, por exemplo, expor a carta de Romanos, até aqui no primeiro capítulo eu já devo ter lido mais de 200 páginas, assim. Tudo várias vezes em voz alta e com fundo musical. Então é uma loucura. Às vezes a Vitória tá dormindo e eu tô lendo na cabeça dela, com a luz acesa. Mas a Vitória tem um sono pesado também, então pra ela tá tudo certo. Mas não era o meu plano, mas era plano de Deus. Parece que tudo se alinhou de alguma forma, porque hoje nós vamos nos aprofundar no conhecimento de Deus e falar sobre os ídolos. Olha só que engraçado. Não era programação minha, e não ache que essa pregação aqui é uma reação a qualquer coisa. Né? Não sou reativo, eu sou reativo, mas pela graça de Deus, Ele me mantém tranquilo, né? Ele me mantém em paz. Eu sou extremamente reativo, mas o Senhor me coloca no meu lugar. Então essa não é uma pregação de resposta e nem nada do tipo, é só que realmente já estava escrita essa pregação, realmente já estava tudo feito, realmente já estava, não tinha como eu separar o versículo se o versículo já estava aqui. A gente começou pelo versículo 16 e 17, fomos ao 14 e 15 e depois fomos para o versículo 18, 19 e 20 na semana passada e caiu no versículo 21, e é justamente o que Paulo está falando. Então eu não poderia deixar de expor aquilo que o texto está dizendo só porque nós vivemos uma semana intensa, ou uma sexta-feira intensa, né? Logo entrando no nosso final de semana. Eu espero que você esteja bem, eu espero que você esteja feliz. Se você não estiver feliz e não estiver bem, tá tudo certo também. O Senhor pode fazer grandes coisas mesmo na nossa inutilidade, e é através da nossa inutilidade que Ele se mostra útil. Amém? Então o primeiro ponto que nós podemos falar aqui, como eu já disse, é sobre o conhecimento de Deus, que é o que aponta o texto. Nós já vimos na semana passada que todos nós somos indesculpáveis porque existe um conhecimento de Deus universal. Então Deus se revela através da sua natureza, se revela através de toda a natureza, e existe esse conhecimento que é inerente ao ser humano. Todo ser humano conhece Deus. Todo ser humano tem a oportunidade de conhecer a Deus. E aí você pode me dizer, poxa, mas existem crianças que talvez morram antes de ter uma certa consciência de Deus, e esse é um caso que nós não vamos falar aqui. Mas eu estou falando de pessoas que têm consciência e têm idade suficiente para poder entender as coisas. A cognição já está desenvolvida, e a cognição de uma criança se desenvolve depois dos 7 anos de idade. Mas essa não é uma discussão para agora, talvez seja uma discussão para uma escola, né, nossa, de segunda-feira, como é que Deus lida com essas coisas e como é que nós entendemos essas coisas. Seria interessante a gente tocar nesse ponto. Mas que tipo de conhecimento é esse universal? Talvez seja a sua pergunta. É só a natureza de Deus? Porque se for só a natureza, então quando a pessoa fala assim, olha, Deus é essa árvore aqui, então talvez essa pessoa estivesse certo. Deus é esse mar aqui, então talvez essa pessoa estivesse certo.
Mas não é. Existem algumas verdades universais sobre Deus que nós vamos ver aqui hoje, que é o que Paulo afirma na carta dele. E é o que o Evangelho nos mostra, e a Bíblia inteira nos mostra que existe esse conhecimento de Deus. E mesmo esse povo tendo esse conhecimento de Deus, que nós vamos saber exatamente qual é o tipo de conhecimento de Deus que nós entendemos, eles não glorificaram a Deus. Não glorificaram. Ou seja, não atribuíram a Deus a glória que era dele. É justamente o que o texto está dizendo. Mesmo tendo conhecimento de Deus, não atribuíram a ele a glória que lhe é devida. Ou seja, fizeram os seus deuses e atribuíram todas as coisas aos seus deuses. Alguns fizeram deuses para si, para o seu coração, ou em si, e atribuíram as coisas de Deus, as coisas deles. Conheceram a Deus, mas não o glorificaram. Paulo continua falando sobre o porquê da indesculpabilidade do ser humano. Mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. E essa glória e esse conhecimento, como eu disse, é um reconhecimento de algumas características que nós vamos ver aqui. Essas características são eternidade, poder, sabedoria, bondade, verdade, justiça e misericórdia. Eternidade, poder, sabedoria, bondade, verdade, justiça e misericórdia. Essas são as características universais de Deus que estão disponíveis. A eternidade se evidencia através do controle de todas as coisas em harmonia. Deus é o controlador do firmamento. Então ele controla todas as coisas. Isso nós conseguimos perceber sem ter nenhum tipo de conhecimento a respeito de Jesus. Sabedoria pressupõe a ordenância natural de todas as coisas. Nós olhamos o universo e olhamos a criação de Deus e sabemos e entendemos e conseguimos entender cognitivamente que ali existe uma ordenança. Como nós falamos na semana passada, se as abelhas deixassem de existir, nós também deixaríamos de existir. Um simples... Não, ela é inseto? É inseto? Ou é animal? Não sei qual que é a classificação da abelha. É inseto? Tá. Nossa, me falaram aqui que é inseto, gente, ó. Se tá errado. Isso que é bióloga. Ela é bióloga, verdade, então eu confio em você. Verdade, fica quieto então. Ela é bióloga. Caramba, verdade, você é bióloga. Tinha esquecido. Fala assim, eu sou bióloga, é inseto. Aí eu... É inseto, a classificação da abelha é inseto. Um simples inseto deixar de existir, a gente não existiria. Então, sabedoria pressupõe essa ordenança natural de Deus. Bondade. Bondade é reconhecer que não há ou não houve razão alguma para Deus criar, formar e fazer, senão por sua bondade. Então, quais eram as raízes do que Paulo estava criticando aqui? Paulo estava criticando a cultura grega romana, que tinham seus deuses e atribuíam o conhecimento de Deus ou conhecimento da criação a uma coisa muito estranha. Um dos conhecimentos de Deus, aqui eu não vou me aprofundar nisso, mas um dos conhecimentos de Deus a respeito da criação era que a terra tinha feito coabitado com o céu. E aí através, dessa coabitação surgiu a criação. Esse era um dos conhecimentos a respeito de Deus. E os seus deuses, após isso, era uma história horrível. É uma história horrível. É por isso que Platão está tentando ressignificar ali algumas coisas. Aristóteles está tentando ressignificar, entender. E é Aristóteles primeiro quem cunha a palavra teologia, né? Quem busca a teologia, quem busca o conhecimento a respeito de Deus. E ele está tentando explicar qual que era a origem do universo. E ele chama a origem do universo de primeiro motor. E aí que a gente vai para o próximo ponto, porque Aristóteles fala sobre o primeiro motor, então ele fala o seguinte: houve alguém que deu partida no universo, mas ele não é relacional. E é sobre isso que Paulo está falando. Aí nós entendemos que Deus é relacional porque existe um outro ponto, a justiça dele, que precisa ser reconhecida. E esse é um sinal da governância em confronto com o abandono existencial, tanto moderno quanto da época de Paulo. E é um sinal de que ele pune os culpados e poupa e defende os inocentes. Isso são coisas da revelação universal de Deus. E misericórdia, de que ele suporta a perversidade humana com paciência até o dia do fatídico juízo.
Nós falamos na semana passada que, se você não leu o livro Cristianismo Puro e Simples e outros materiais a respeito disso, leia. Porque Lewis defende que existe uma revelação de Deus em todas as religiões. E é o que Paulo está falando aqui. Existe uma revelação universal de Deus. E esses atributos de Deus são imutáveis. Que é o último ponto. Que ele é verdade. Ele é imutável e manuficente, misericordioso. A sua misericórdia não muda. Como eu disse, esse é um apelo para aquelas pessoas de que Deus era um Deus relacional. Paulo estava falando para um público extremamente crítico e exigente, um público que ele não sabia se ele iria encontrar. Paulo está falando para um público que ele não sabia se em algum momento ele poderia sentar na mesa com eles e falar sobre essas coisas. Um público de gregos e judeus. Gentios e judeus. E ele aponta que depois que essas pessoas não glorificaram a Deus por conta disso, a sua futilidade gerou loucura, tornaram-se loucos. Ao negarem essa verdade, ao não se inclinarem para esse conhecimento universal de Deus, a não se inclinarem para essa divindade que é santa e imutável, tornaram-se loucos. Se você andar pelos pátios das universidades públicas do Brasil, você encontrará pessoas geniais. Eu conheço alguns deles. Geniais, mas completamente loucos. Completamente loucos. Porque a loucura que Paulo está falando aqui não é a respeito de inteligência ou de cognição, mas Paulo está falando de um atributo espiritual, de um atributo transcendente. Essas pessoas são incapazes de transcender, porque tornaram-se loucos. Como diz na linguagem urbana, atravessar o espelho. E é verdade. É verdade, você consegue enxergar essas características. Eu sei que a gente estereotipa tudo, e nem todas as pessoas são desse jeito. Mas se você talvez conversar com uma dessas pessoas, você vai ver que essa pessoa está profundamente perdida nas suas próprias razões. Profundamente perdida em seus próprios pensamentos, profundamente perdida em tudo. Não é porque elas não seguem uma religião. Entenda o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando de uma religião. Eu não estou fazendo defesa a simplesmente a religião cristã. Eu estou fazendo uma defesa da nossa fé em Deus. No Deus que criou todas as coisas. Essa é a defesa de Paulo. Não existia cristianismo na época de Paulo. Não existia religião cristã na época de Paulo. Ele estava sendo perseguido. Não era anuente o evangelho como é hoje. Nós estamos falando aqui hoje da nossa percepção extremamente privilegiada. Porque eu e você somos filhos de um ocidente que é cristão. Mas mesmo assim, mesmo com a nossa visão privilegiada, mesmo com o nosso conhecimento prévio de todas essas coisas, e tendo acesso à Bíblia, nós vemos pessoas que continuam com o mesmo sintoma, tornando-se loucas, porque negam não simplesmente o Cristo. Você entende? É obviamente que negar a Cristo é negar a Deus, mas negam a existência de um Deus que é justo. De um Deus que é justo. Se Deus é Deus, e Ele é, mas se Deus é Deus, Ele primeiro não poderia estar sob os efeitos da temporalidade, Ele teria que ser atemporal. Eu ouvi uma explicação muito boa, não lembro de quem, mas que quando a pessoa que cria o celular, ela não consegue estar dentro do celular, né? Ela está fora do celular. A mesma coisa é o universo. Deus é relacional, mas foi Ele quem criou o universo. É Ele quem cria todas essas coisas. E eu estou dizendo isso porque talvez essa percepção
tão abstrata de Deus e tão abstrata da sua verdade não faça com que as pessoas enxerguem injustiça. Porque nós somos frutos da temporalidade, eu e você. Então as nossas preocupações são com as nossas momentâneas dores. Eu e você estamos preocupados como que a gente vai pagar aquela conta lá que vence essa semana, dia 30. Que o nosso salário agora do final de semana ele vai cair e você já não sabe mais como é que você vai pagar as coisas. Eu também estou assim. Que tem escola das crianças, tem faculdade, tem as contas, tem cartão de crédito, tem... Meu salário não dá. O dinheiro não dá. E é nisso que eu estou preocupado. E o que eu me pego preocupado muitas vezes, a gente fica preocupado com a opinião das pessoas na internet. A gente fica preocupado com se as pessoas que vieram para a igreja, elas vieram só por vir. Você entende o que eu estou querendo dizer? A nossa preocupação não tem que ser encher a igreja. Você entende? Você consegue entender? Porque essa é uma preocupação terrena. Isso tudo é fruto da temporalidade. E a única coisa que tem que tomar as nossas preocupações é a salvação dos nossos irmãos. Essa é a única coisa. Porque quando eu e você nos importamos e fazemos isso, nós então não nos tornamos loucos. O Trevisani me falou uma frase na semana passada, porque hoje é domingo, então essa já é outra semana. A gente estava conversando com um rapaz na quinta-feira, e ele falou o seguinte: não é só um dever como cristão fazer o bem, é um dever moral. E essa moral vem de onde? De Deus, que é imutável, que é verdade, que é justiça. E Lewis apela para isso em seus livros, em alguns de seus livros, principalmente no Cristianismo Puro e Simples. Existe uma moral não explicável, que só pode ser atribuída a um Deus. A um caráter que existe desde toda a consciência humana. E é disso que Paulo está falando aqui. Então eu não sei se você conhece alguém assim que é profundamente louco, ou se você tem se tornado essa pessoa que é profundamente louca em suas próprias razões, em seus próprios problemas. Mas o apelo hoje aqui é para que Cristo continue sendo o centro das suas preocupações, o centro da sua vida. O centro de toda a sua vontade. E nós não nos tornemos loucos. Em A Abolição do Homem, Lewis também fala sobre essa moral e sobre esse problema no século passado. Mas parece que ele está escrevendo para nós hoje aqui em 2026. Ele diz o seguinte, no capítulo 3. O poder do homem sobre a natureza acaba sendo um poder exercido por alguns homens. O que ele está dizendo é que nós exercemos poder sobre a natureza no sentido em que nós conseguimos controlar as áreas que nós vivemos, nós conseguimos asfaltar ou não e delimitar e determinar as áreas que nós vivemos. Então esse é o controle, o poder do homem sobre a natureza. O gato, o cachorro, os outros animais não conseguem, porque eles estão em lugares determinados por nós previamente. Se a gente decidir que a mata amazônica ela não será mais uma mata amazônica e a gente asfaltar tudo, a gente pode asfaltar tudo, pode ou não? Pode. Só que Lewis atribui esse poder a alguns homens, não a todos os homens. Esse é um falso poder. E cada novo poder conquistado, ele continua a argumentação, pelo homem é também um poder sobre o homem. Ou seja, o poder de alguns homens dominam a natureza, e esses homens, por terem mais poder, cada vez mais poder, eles dominam outros homens. Ou seja, nós achamos que temos autonomia, mas na verdade nós estamos sendo dominados por uma pequena casta de pessoas, que é o que nós chamamos aqui, nós já falamos sobre esse problema, sobre as oligarquias. A América Latina inteira é dividida em oligarquias. Por isso que o problema da América Latina é extremamente difícil de ser tratado. Não é tão fácil assim. Não é trocando o Maduro na Venezuela que tudo vai mudar, você entende? Não é trocando o presidente Lula aqui no Brasil que tudo vai mudar. Não mudou. Nós colocamos o Bolsonaro em 2018, não mudou. Porque o problema do Brasil e dessa América Latina é extremamente profundo. É um problema em que o poder ele está distribuído na mão de várias pessoas, mas de maneira terrível.
Não é de maneira deliberada. É por causa do dinheiro e da influência política. E Lewis argumenta que esses homens, por rejeitarem a Deus, por rejeitarem essa consciência de Deus, por rejeitarem essa consciência universal de Deus, ele não está nem argumentando aqui sobre Cristo em seu livro. Por rejeitarem essa consciência universal de Deus, eles tornaram-se cegos. Paulo chama de loucos e Lewis chama de cegos. Cegos. Poucos homens detendo todo o poder, guiando outros homens. Cegos guiando cegos. E o estágio final do homem é justamente a abolição do próprio homem enquanto criatura de Deus. É a abolição do próprio homem como obra criada de Deus, como a influência do caráter de Deus, como o reflexo de quem Deus é, como a imagem e semelhança de Deus. É a abolição deste homem que Lewis está argumentando. E Paulo também. Tornaram-se loucos em suas próprias razões, negando sim a existência dessa divindade universal, que é, nós vamos repetir, para que você se lembre, que reflete eternidade, poder, sabedoria, bondade, verdade, justiça e misericórdia. Esse é Deus. Não é de outra coisa que nós estamos falando. E tornando-se loucos, nós vamos ao quarto ponto. Corromperam a glória de Deus. E o que Paulo tem em mente aqui é justamente nos ídolos. Quando ele está falando sobre o corrompimento da glória de Deus, ele fala sobre quadrúpedes, sobre répteis, aves. Ele está falando justamente do problema grego da época, que talhava os seus deuses em madeira e atribuía todo o poder da divindade, toda a glória que é devida à divindade, aquele pedaço de madeira. Reduziam a Deus. É justamente sobre isso que Paulo está falando. Eles esculpiam imagens de animais e atribuíam a essas imagens todo o poder da criação, da divindade, do controle de todas as coisas, da justiça, das petições e apelações do povo. Atribuíam tudo isso a essas coisas. E também é uma crítica, obviamente, nós podemos enxergar o hinduísmo na Índia hoje, que é uma religião cheia de deuses, uma religião completamente pagã. E na Índia, eu não saberia explicar exatamente como funciona, porque não era um tema que eu ia abordar aqui. Hoje eu não quero correr o risco de falar uma bobagem aqui para você. Mas eu sei que na Índia as pessoas são divididas em classes sociais pela família que elas nascem. Aí você pode falar, aqui no Brasil também. Não, você não está entendendo. Aqui no Brasil, por nós termos uma civilização ocidental livre, nós somos livres, né? Por nós sermos livres, nós conseguimos alçar. Então, ou seja, uma pessoa, por exemplo, como a Virgínia, que era pobre, ela consegue hoje ser bilionária, entende? Não estou qualificando a riqueza dela aqui, tá bom? Estou só quantificando, exemplificando, ok? O Pablo Marçal, que era um cara pobre, consegue ser um cara muito rico, entende? Então dá para acontecer. Na Índia não é assim. Na Índia, se você nasce de um jeito, você morre desse jeito, entende? Você não tem o poder de ascender socialmente. Você já nasce de outra família, então você nascendo de outra família, você já não consegue, muitas vezes, nem ter dignidade. Se você nasce morador de rua, você morre daquele jeito, entende? Então, essa religião cheia de deuses, cheia de ídolos, extremamente pagã, ela não conseguiu atribuir todo o caráter imutável de Deus, porque não há justiça e não há verdade a respeito do caráter humano, a respeito de quem o ser humano é. E a grande pergunta dessa pequena parte da carta, que grita para nós aqui, como um brado de Paulo, se ele estivesse aqui hoje, me permita dizer assim: qual a sua religião?
Qual é o seu Deus? Qual é o Deus que você adora? Você adora o homem religioso? Você tem adorado os seus líderes? Pastores? Diáconos? Apóstolos? Você tem adorado o homem ideológico? Que é aquele cara que tem muitos ideais e tal, nem sempre coniventes com a vontade do Senhor. Ou você adora o homem existencialista, que não enxerga sentido em nada além da própria existência? Ou o homem racionalista? Eu confesso que esse daqui me pega um pouco. Porque toda inteligência adquirida, se ela não tiver subjugada à vontade do Senhor, ela não é sabedoria. Se ela separa, ela não é sabedoria de Deus. Você entende? Isso daqui do racionalista me pega um pouco. Que o Senhor me humilhe, me subjugue à sua vontade. Você tem adorado o homem ateu? Aquele que demonstra alguma bondade, mas mesmo assim não reconhece divindade? Aí você fala assim, não, como assim você está falando isso pra mim aqui que estou sentado nessa cadeira? Reflete aí na sua cabeça. Se você tem feito de Deus um ídolo, ou se você realmente crê em Deus. Porque ateísmo não é sobre negação de Deus somente, mas é sobre negação do Deus. Aqui para nós. Porque se Deus, ele é Deus, ele precisa ter todas essas características. Essa é parte do argumento de Tomás de Aquino. Em um de seus argumentos, né, que o cara, ele se passa. Só o argumento calando, o cara tem 1.200 páginas. Se passa completamente. O homem gnóstico, que é aquele que prefere não opinar sobre as coisas. Eu confesso que mesmo estando na igreja, em algum momento da minha vida, eu fui extremamente gnóstico. Assim. Eu subia para cantar, cumpria as minhas agendas, mas não cria em nada que pudesse acontecer. Porque o racionalismo vai nos colocando nesse lugar, né? Ou você tem adorado o homem político? Que é aquele que tem aspirado novidade na política brasileira. E esse é para todos nós. Não pense porque você não é bolsonarista, ou você não é lulista, ou algo do tipo, você não possa ter um ídolo político. Você pode ter um ídolo político. Nós estamos falando de duas coisas polarizadas, mas existe muito mais no meio do que esses dois lados, apontados de maneira extremamente boba, extremamente imprecisa, né? Lula não é de esquerda, muito menos Bolsonaro é de direita. Se a gente pegar exatamente o pressuposto da divisão parlamentar europeia, que foi por isso que surgiu direita e esquerda, era justamente porque a galera estava na esquerda e a outra galera estava na direita do parlamento. É só isso. Não tem nenhuma profundidade aí nessa divisão. Alguns que defendiam algumas pautas estavam do lado esquerdo, outros que defendiam outras pautas estavam do lado direito. Era isso. E é por isso essa divisão. Mas há muito mais no meio aí. Muito mais que as pessoas não sabem. O que tem cativado o seu coração acima do próprio Deus? O que tem cativado as suas vontades, a sua razão acima do próprio Deus? E eu sei que talvez vocês estejam
ansiosos por alguma resposta, a perseguição ou a histeria localizada. Mas eu primeiro queria começar dizendo que eu mereço muito mais. Muito mais. Eu mereço a morte. Mas Cristo tem me resgatado todos os dias das minhas próprias vontades. Não acho que eu sou uma vítima ou um coitado. Eu sou mau. E eu merecia muito mais. Muito mais. Mas o que eu tenho para dizer para vocês como igreja é que eu não me calarei. Enquanto homens trocarem a glória do Calvário pela glória de qualquer palácio, seja planalto, congresso ou tribunal, eu não me calarei. Enquanto a fé cristã for sequestrada tanto pela direita quanto pela esquerda, eu não me calarei. Enquanto uns absolutizam a ordem e outros absolutizam a revolução e ambos ignoram a cruz, eu não me calarei. Enquanto conservadores chamarem idolatria de valores e progressistas chamarem idolatria de justiça, eu não me calarei. Enquanto a Bíblia for usada para legitimar poder à direita ou para justificar desconstrução à esquerda, Cristo não pertence à direita nem à esquerda. Ambas precisam se arrepender diante dele. Jesus confronta o moralismo dos fariseus e a violência dos zelotes. O reino de Deus não é conservador e nem progressista. É escandaloso para ambos. A cruz ofende quem ama o poder e quem ama a autonomia. Romanos 1 não acusa um partido, ele acusa a humanidade inteira religiosa. A idolatria política não começa no momento em que você clica numa urna e dá o seu voto. Começa na glória transferida, atribuída. Não é sobre quem você defende, é sobre quem você tem adorado. Cristo não morreu para fundar uma nação, ele morreu para formar consigo mesmo um povo. Hoje, Deus não está chamando conservadores ou progressistas, ele está chamando idólatras ao arrependimento. Eu e você. Porque onde a glória está no lugar errado, a fé já se perdeu, não tem mais sentido. Mesmo que o discurso seja cristão. Eu continuarei aqui, pregando, enquanto Deus quiser. E eu te convido para o reino dele, que não é desse mundo, é de outro. Agora e vindouro. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu não, Cristo, vos aliviarei. Amém? Bondoso Deus, perfeito e santo, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos porque a sua bondade dura e durará para sempre. Nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Deus, tu és perfeito. Tu és tremendo em tudo que faz, em tudo que é. Jesus, nós te agradecemos. Pai, esteja conosco. Esteja com os nossos corações. Jesus, violenta as nossas vontades, Pai. Não nos deixa fazer aquilo que a gente quer fazer. Senhor, nós não estamos clamando aqui por autonomia, nós estamos clamando aqui que a sua vontade seja feita nas nossas vidas. Nós estamos clamando aqui para que as suas vontades, Senhor, sejam vontades absolutas em nossas vidas. Pai, por favor,
Não nos deixe só, não nos abandone, Deus. Não nos abandone, ó Espírito de Deus, não nos abandone, ó Deus da eternidade, não nos abandone, ó Filho de Davi. Tende compaixão de nós, que estamos cegos. Filho de Davi, minha alma canta a Ti. Não nos abandone, Filho de Davi. Tende compaixão de nós, que estamos cegos. Nas cidades, nas veredas, nas vielas da vida, não nos abandone, Filho de Davi. Ó amado Mestre, querido Mestre, Filho de Davi, não nos abandone. Senhor, que as nossas orações não sejam racionalistas, que as nossas vontades não sejam racionalistas e que o nosso coração esteja subjugado à sua vontade. Filho de Davi, Filho de Davi, Filho de Davi, tende compaixão de mim, eu sou pecador. Filho de Davi, tende compaixão e misericórdia de mim. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito em tudo que faz, em tudo que é. Nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos visitou hoje aqui através da Sua palavra. Sabemos que o Seu Espírito permaneceu conosco com a Sua palavra exposta, Pai. Ah, Jesus, quão penoso e quão grande é o desafio de não fazermos da Tua palavra as nossas vontades, de não relativizarmos a Sua palavra as nossas verdades, Pai. Quão penoso é esse preço, Pai. Mas Jesus, faz com que o Teu Espírito permaneça em nós. Faz com que o Teu amor nos alcance. Faz com que a Tua glória seja manifesta. E nós possamos dar glória àquele que é o único, que é digno de dar glória. De receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor, todo o poder. Te damos honra, Te damos glória, Filho de Davi. Nós Te agradecemos porque sabemos que o Senhor esteve aqui hoje. Através da Sua palavra, Pai. Filho de Davi, rasga os nossos corações, Pai. Invada a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco. Amém. E amém. Glória a Deus. Dá um cheiro em quem está do seu lado aí. Dá um abraço em quem está do seu lado. Em nome de Jesus. Você só soa o glúteo. Acho que eu não quis me abraçar. Não quis te abraçar. Eu abracei. Você abraçou você? Ele abraçou com um abraço Wi-Fi. Abraço Wi-Fi, vai. Abraço da pandemia. Verdade. Como é que... Oxe, tá funcionando aqui com o Pedro.